Foi de tanto machucar os pés ao caminhar descalço que algum remoto ancestral inventou o calçado, por exemplo. Tá? E aí ele vai seguindo aqui toda essa leitura. Tá? E aí ele vai abaixo, se você olhar bem mais abaixo, ele vai falar que tempos depois, inspirado pelas filhas, que volta e meia deixavam a comida queimar, aperfeiçoou o invento. Vai falar de uma pessoa do seu José, aqui no meio. Uma pessoa anônima, que acabou criando algo que a gente usa até hoje. Então, a letra D já não fica tão distante mais, inventores que saíram do anonimato. Então, na verdade, eu tenho que entender que ao ler o meu texto, eu já entrei na parte do desenvolvimento. O que eu estou lendo agora é, na verdade, o autor tentando mostrar que isso que ele falou é verdadeiro. Então, ele começa a trazer exemplos, momentos em que isso que ele diz acontece na nossa vida ou aconteceu na nossa história, tá? Então, o problema de você ler o texto todo é você não entender que ele não é um amontoado de ideias. Que você tem um primeiro momento, sim, em que você vai ter ali o tema. Se o texto for argumentativo, vai estar ali a tese bem juntinho. E que depois você entra numa espécie de comprovação daquilo que você fala, tá? E que ao final você tem ali a conclusão. E aí você pode pensar, isso só aconteceu nessa prova. Então a gente vai virar o material e observar que isso aconteceu não só uma vez, mas algumas vezes. Se você pegar o próximo texto, ele tem como título A Corrida contra o Ebola. Olha, que a gente nem leu o texto ainda, e se a gente vai para a pergunta, olha como ela foi elaborada. Ao observar que o texto Corrida contra o Ebola possui caráter argumentativo, olha, que eu não li o texto, e de certa forma a questão já está me ajudando. Por quê? Eu já sei, então, que o meu texto tem essa estrutura, uma estrutura argumentativa. E, galera, lembre-se que argumentar já é defender o quê? Defender ideias. Então, vamos pensar aqui. Vamos falar que o assunto, o tema do meu texto vai ser o meu genro. Tá? Coitado dele, tomara que a orelha não esteja queimando. Então, vamos lá. Né? Então, o texto aqui vai falar do meu genro. Tá? Eu tenho genro, tá, gente? Então, assim, vou deixar bem claro a carinha de vocês aí. Tá? Então, eu vou falar do meu genro. E qual é a minha opinião sobre o meu genro? Né? Que, ele não vale nada. Claro. Né? Então, eu vou escrever um texto sobre o meu genro. Tá? Então, meu genro é o tema. Né? E qual é a minha tese sobre o meu genro? Que ele não vale nada. Então, essa é a minha opinião. Entendeu o meu texto? Então, meu genro é o tema. Né? A minha opinião é a tese. O que eu defendo? Eu defendo é a minha tese, é a minha opinião. Tá? A partir daqui, desenvolvimento. Eu não posso simplesmente dizer que meu genro não vale nada. Eu preciso comprovar isso. Isso é muito fácil. Né? Não é tão difícil. Então, assim, eu posso tentar lá vários argumentos. Gente, ele não vai ver esse vídeo mesmo, então eu posso fazer. Tá? Tomara que ele não pesquise na internet, que seja não coloque isso lá no YouTube, entendeu? Porque se ele achar, eu estou errado, entendeu? Então, assim, tá? Genro, te amo, tá? Isso aqui é só um exemplo. Então, assim, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar aqui os pontos que mostram que ele não vale nada, não é? Então, eu vou lançar o que aqui? Os meus argumentos. Então, não vai ficar um amontoado de palavras aqui, não é? Um amontoado de ideias. Eu tenho momentos no meu texto. Então, vocês viram que quando a banca pede o tema, eu vou ter essa resposta no início. Mas quando o meu texto é argumentativo, eu tenho que tomar cuidado, porque a introdução vai, então, apresentar duas informações que estão bem próximas. E eu não posso confundir uma coisa com outra, tá? O tema é geralmente um fato, tá? Então, por exemplo, vou falar sobre a pena de morte, eu vou falar sobre a liberação do porte de armas, eu vou falar sobre o quê? Né? Eu posso falar sobre qualquer assunto. Então, eu geralmente escolho um fato, né? Nesse caso, eu escolhi alguém para falar, tá? Já a tese, você já percebe que é o quê? Uma opinião. Claro que essa opinião não vai estar assim tão, tão clara para você. Ela vai estar ali de forma mais sutil. Mas é uma opinião, é algo que é passível de uma defesa. Então, isso aqui é a minha tese. Então, lembre-se que a introdução, é na introdução que eu tenho essas duas informações. Agora, me diz uma coisa, como a banca falou aqui na questão, o meu texto tem caráter argumentativo. Qual seria a ideia central? O que seria considerada a ideia central no meu texto? Seria o tema ou a tese?
E aí, meu texto ele tem caráter argumentativo. Então, nessa situação, qual é a ideia central do meu texto? É o tema ou a ideia central do meu texto é a tese? A ideia central é a tese. Quando você escreve para defender uma opinião, quando você escreve para defender uma ideia, tá? Essa ideia vai ser a ideia central do seu texto. Por quê? Porque tudo que eu vier escrever aqui não vai ser para te dizer quem é o meu genro, e sim para comprovar que ele não vale nada. Todos os meus argumentos colocados estão aqui para comprovar esse ponto aqui, essa minha opinião. Isso é bom deixar claro, porque a banca ela falou assim, ó, no enunciado. Ao observar que o texto Corrida contra o Ebola possui caráter argumentativo, pode-se afirmar que há, olha o que ele quer agora, tese. Só que ele vai explicar o que é a tese. E ao explicar o que é a tese, ele pode acabar confundindo esse candidato. Então ele fala que a tese, ou seja, a ideia central apresentada pelo autor, aí a pessoa lê isso, ela começa a achar então que já que a ideia central deve ser o tema. Ele confunde tema com tese, tá? A ideia central não vai ser, então, se eu vou falar sobre a pena de morte e eu sou contra a pena de morte, a ideia central é o meu posicionamento e não a pena de morte, tá? Porque o meu texto justamente tem caráter argumentativo. Se o meu texto tivesse caráter expositivo, aí sim, o tema é a ideia central, tá bom? Então ele continua. A ideia central apresentada pelo autor está melhor explicitada no seguinte fragmento. Aqui a banca, ela pega os fragmentos desse texto, diz de que parte do texto está tirando esses fragmentos, mas deixou para você bem claro que ele quer o quê? Ele quer a tese. Então, galera, eu vou deixar livre. Leia o que você achar importante. Leia o que você achar interessante, tá? Será que eu tenho que ler mais do que o primeiro parágrafo? Será que eu tenho que avançar essa minha leitura? Então, leia o que você achar importante, mas não se esqueça a estrutura do seu texto. Se você usar a estrutura a seu favor, você dificilmente erra questões como essa. Dá uma olhadinha aí e tenta responder. Lembre-se que a tese tem que ser algo passível de defesa. Eu não defendo fato. Fato não há como defender, é um fato, não é? Vamos lá então? Ó, primeiramente, como eu falei aqui, a gente tem que ler um texto percebendo a mudança das informações. Então, como eu disse, a introdução, que é o primeiro momento do seu texto, aí você pode me falar assim, Maria, mas a introdução só pode ter um parágrafo? Não, a introdução ela pode ter geralmente tem um, tá? Porque dependendo do tamanho do texto, ela pode ter mais parágrafos, sim. Para você ter uma ideia, em um livro, né, toda a primeira parte, né, um texto inteiro é a introdução. Mas a verdade é, a introdução não vem no início do texto? Ou quando você compra um livro, a introdução está no final? A introdução tem que estar sempre o quê? No início. Qual é o papel da introdução? Te dizer do que se trata, né, o texto. Aquele livro vai falar de quê? Então, lembre-se que o tema é o fato. E é a primeira informação que você tem em um texto. Vamos imaginar que esse autor queira falar mais e ele dê um ponto e coloque a tese, divida essa introdução em duas partes. Você vai chegar um momento em que, do fato, ele faz uma pequena, uma crítica, né? Ou ele coloca um apoio, um elogio, ou seja, vai ter ali uma opinião. Depois que ele lança essa opinião, eu percebo uma mudança. Aí, de fato, eu tenho que dar ponto parágrafo. Eu tenho que entrar para o desenvolvimento. Então, eu costumo dizer que quando você começa a perceber que ele entrou ali numa comprovação daquilo que ele já falou, então você percebe que ali, de fato, ele entrou no desenvolvimento. Então, essa informação, tema e tese, já foi. Então, cuidado para não estar buscando essa informação em outras partes do seu texto. É o que eu falei de você usar o quê? O conhecimento da estrutura a seu favor, tá bom? E aí, nesse caso, ele começa o primeiro parágrafo dizendo assim: já faz 6 meses que o atual surto de ebola na África Ocidental despertou a atenção da comunidade internacional. Isso aqui, concorda comigo que é um fato? Isso é um fato. E aí ele fala, mas nada sugere que as medidas até agora adotadas para refrear o avanço da doença tenham sido eficazes. Isso aqui já seria a letra B. E ele diz que tirou isso também do primeiro parágrafo. O que ele está falando para você? Que tem um grupo, né? Tem aqui a Organização Mundial da Saúde tomando ali medidas, e ele está dizendo que até agora
essas medidas não parecem ter sido eficazes. Isso é uma crítica? Sim, você está olhando alguém tomando medidas e você está dizendo, ou pelo menos colocando em dúvida a eficácia daquelas medidas. Concorda que isso já é uma crítica? Tá. E aí, quando você desce aqui, ponto, parágrafo, você vê que ele fala, ao contrário, quase metade das cerca de 4.000 contaminações registradas, ele não está começando a comprovar, não trouxe agora um fato que está comprovando justamente que o contrário, que elas não estão sendo eficazes mesmo, não é? E comprovando que as contaminações continuam aceleradas. Então, ele não está comprovando uma crítica que ele acabou de fazer. Então, você já percebe que ele entra em outro momento, né? E aí coincide com aquilo que eu falei aqui da estrutura. Então, a letra A banca fala que tirou esse trecho do primeiro parágrafo. A letra B diz que tirou esse trecho também do primeiro parágrafo. A letra C, ela já pula para o segundo. E quando você lê a letra C, ele traz para você claramente um fato, ele traz um dado. Então, isso aqui não poderia mesmo ser a sua tese. A letra D já começa a ficar ainda mais distante. Ele entra no terceiro parágrafo, né? Dificilmente essa tese, porque olha só, galera, enquanto ele não lança a tese, não tem como ele começar a argumentar. Então, a introdução vai ficando muito distante. E quando você lê a letra D, você vê que isso também claramente é um dado. Olha o que ele fala na letra D. O vírus encontrou um ambiente propício para se propagar. É isso que eu vou defender? Não, né? Talvez a letra E pode causar aquela dúvida, né? Lembra que eu falei que você fica na dúvida entre duas? E aí, se você olhar a letra E, ele fala que a Organização Mundial foi incapaz de mobilizar com celeridade um contingente expressivo de profissionais para atuar nessas localidades afetadas. Apesar de ter usado uma palavra um pouco dura, incapaz, você vê que isso é um fato. É alguém que eu olho e falo, olha, ele não conseguiu fazer isso. Ele não foi capaz porque ele não conseguiu, pelo menos não com celeridade, né? Então, nesse caso aqui, entre a letra B, não sei se foi essa que vocês ficaram na dúvida, e a letra E, são as mais próximas. Qual foi a que vocês marcaram? A resposta é a letra B. E se eu te disser que essa prova aqui não é de nível médio? Essa prova aqui é de nível superior. E se você acha que essa prova aqui não foi concorrida, bem, essa daqui foi a última prova de polícia civil. Essa aqui foi a última prova de papiloscopista. Um dos cargos mais concorridos. A galera saiu chorando dessa prova, né? Que pegou muito pesado. Pegou pesado em direito, pegou pesado em português. E olha aqui a interpretação de texto dela. E aí, a tese está ou não estava no primeiro parágrafo? Sou eu que estou dizendo isso? A gente fala e comprova. E com provas que vocês podem pegar ali, baixar na internet e verificar isso. Tá? Então, isso não significa dizer que você não tenha que ler o texto, mas que eu tenho que usar o conhecimento de estrutura. Se a banca está pedindo a tese, peraí, eu não preciso ler o texto todo para responder isso. Eu posso ler o começo do meu texto e já ter uma noção de qual é a tese. E o problema dessa história, cuidado, ao criticar, ó, lembra que minha tese é que o meu genro não vale nada. É a crítica principal. Mas vai ser a única crítica que eu vou fazer no meu texto? Vai ser a única coisa que eu vou colocar no meu texto? Não. É claro que aqui no meu argumento, para sustentar que ele não vale nada, eu posso colocar, por exemplo, que ele não gosta de trabalhar, né? Eu posso colocar, por exemplo, que ele não gosta de fazer as coisas em casa. Né, genro? Não gosta, né? Sabe que você não gosta. Então, assim, né? Então, assim, nesse caso aqui, você vai ter outras críticas, mas cuidado para não confundir com a tese. Porque a tese é aquela crítica principal. Tudo que eu estou criticando agora, em menor ponto, é para sustentar aquela minha ideia principal. Não é que a minha tese, eu estou defendendo que ele não vale nada. Então, cuidado até para você não sair lendo o seu texto e entender que essa opinião está aparecendo, por exemplo, por aqui, ó. Tá? Então, eu posso ter uma crítica ali no desenvolvimento, mas ali não vai estar a tese do meu texto. A tese